Amor e Guerra. Tá aí uma dupla que não cansa de pautar o cinema, a música e, é claro, a literatura. Dois temas que a gente acha que conhece muito bem, que já cansou de pensar sobre, temas que podem soar até um pouco previsíveis. Mas para quem vive o amor, para quem vive a guerra, não tem nada de banal nessas experiências. E o autor português Afonso Cruz, na sua infinita habilidade narrativa, faz o leitor sentir como se fosse ele mesmo a viver todas as nuances desses acontecimentos imensos que fazem parte tão fundamental da experiência humana. Hoje vamos falar de Sinopse de Amor e Guerra, lançamento do Afonso que lemos juntos nesse mês de junho da Tag Curadoria. Quem troca essa ideia comigo é a curadora Tatiane Leite, jornalista, criadora de conteúdo literário e fundadora do projeto Vá Ler um Livro. Lembrando que a nossa conversa aqui é pós-leitura e pode ter spoilers. Bom, Tati, então queria começar te agradecendo pela tua super parceria, pela tua curadoria, pela tua indicação, pela tua mediação que já rolou na tua entrevista para a revista, né? Eu acho que já é um baita conteúdo para o pessoal entrar na história. E pela participação aqui no podcast, seja muito bem-vinda. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de poder fazer essa indicação e trabalhar com vocês, assim. Então, tô bem feliz. Legal. E para começar o nosso papo, antes da gente entrar no livro propriamente dito, eu queria pedir para tu contar um pouquinho como é que foi o teu caminho em torno da literatura, né? Para quem não te conhece, para quem já conhece, conhecer um pouquinho mais. Como é que surgiu o Valer um Livro e como é que é hoje a tua rotina de trabalho, assim, o que que tu faz? Quanto tempo você tem? Bom, eu acho que assim, né, eu tinha um núcleo familiar, né, eu acho que como toda novela brasileira, sabe, as nossas famílias são bem parecidas com as novelinhas que a gente assiste, sabe? Eu sou noveleira de primeira, então eu sempre brinco que eu tinha um núcleo da família que era muito ligado à literatura, né? E eu faço questão de falar um núcleo porque as pessoas hoje me veem, né, depois de muitos anos já trabalhando com isso, eu tô há mais de 15 anos trabalhando com livro, e as pessoas tendem a achar que, por exemplo, eu nasci em berço esplêndido, nasci num lugar onde todo mundo lia muito, onde todo mundo consumia literatura. E eu gosto de sempre lembrar, né, que os nossos núcleos familiares, eles são muito diferentes entre si, né? E aí eu tinha esse núcleo familiar que morava no Rio de Janeiro, que era a mãe da minha mãe, né? Então, a minha parte materna da família, e que era. A gente só ia para lá nos finais de ano, né? Então, Natal, Ano Novo. E também em folgas muito grandes que a minha mãe tinha, quando ela conseguia. Depois de um tempo, eu mais crescida, eu comecei até a ir mais para lá. Eu comecei inclusive, fui morar com eles uma época, com os meus avós, né? Meus avós maternos. Mas eles tinham uma pegada com a literatura que era muito interessante, cada um do seu jeito, assim, né? Eu tinha um tio que tem uma idade muito próxima à minha, a gente tem menos de 10 anos de diferença. Então, ele era, assim, um ávido leitor. A minha avó tinha, inclusive, alterado o nome dela para um nome literário, né? A minha avó chamava Otília, então, e ela, uma leitora ávida de Jorge Amado, mudou o nome dela para Gabriela, porque minha avó era uma prostituta, né, que defendia os direitos das prostitutas e criou a Daspu, que ficou também muito famosa nos anos 2000, e o Da Vida, enfim, outras coisas como a Rede Nacional de Prostitutas e tudo mais. E ela tinha esse link com a literatura e tinha o meu avô, que era irmão de Ana Cristina César, poeta, marginal. Então eu tinha essa parte da família que todas as férias, ou seja, no momento da alegria da criança, né, eles traziam a literatura de uma maneira muito tranquila, né, de uma maneira muito no dia a dia mesmo, não tinha um peso, não tinha um papo diferenciado, né? E era até interessante porque não tinha um papo diferenciado. Nem sei se isso é bom ou ruim, tá? Aqui é zero juízo de valor, mas assim, também tinha uma relação de que não tinha conversa de adulto e conversa de criança quando eu ia para o Rio de Janeiro, sabe? E isso também facilitou a minha leitura
de literatura, né? Minha leitura literária, digamos assim. Então, eu acabei sendo mergulhando nisso e eu queria muito parecer com eles, eu queria muito passar mais tempo com eles e não só nas férias. Então, foi assim que eu comecei a ler. Eles tinham também uma vasta biblioteca. A minha mãe era zero fã de leitura. Ela começou a ficar fã de leitura por minha causa, porque eu comecei a crescer sendo alfabetizada nesse ambiente, né? E depois minha mãe, por um tempo, virou professora de latim até, de tanto que ela se apaixonou. Hoje ela tá meio que distante disso. Minha mãe não lê mais nada, inclusive. Porque em casa de ferreira, às vezes, o espeta de pau. Mas ela teve nesse período que eu vivia com ela, né, que eu era só uma criança, ela também se apaixonou pela literatura e acredito eu, muito embasada nesse cenário que nos proporcionava uma literatura no dia a dia, uma literatura que era um papo gostoso de se ter, né? E aí eu fui expulsa de casa com 15 anos de idade, porque minha mãe acabou casando com um homem que era muito violento. E aí, eu sou uma mulher bissexual, né? Então, com 15 anos, ele descobriu isso, acabou me expulsando de casa. Eu fui morar com os meus avós no Rio de Janeiro, mas eu já era uma adolescente, bem adolescente, achava que eu já era uma mulher adulta. E, na verdade, eu fui morar primeiro com meu pai, morei na rua, enfim, eu tive uma série de questões. Quando meu pai desapareceu, eu fui morar no Rio de Janeiro, achei que não ia sustentar aquela vida carioca. E aí voltei, né, para São Paulo e fui morar em repúblicas. Tudo isso para dizer que o Valer um Livro ele e o meu ambiente, né, a minha história com o trabalho e com o mercado editorial, ele vem pautado também nessa ambientação muito pessoal, né? Porque se eu começo a gostar de literatura por conta dessa linha tênue entre o que que é pessoal, o que que é ficção, o que que é não ficção, né? Todo mundo junto ali misturado. O meu envolvimento também com o trabalho, com os livros, também tem essa linha tênue, também tem essa mistura. Porque eu tendo que trabalhar para me sustentar, para pagar o aluguel, né, da República, para, enfim, sobreviver com já, né, com 16 anos nessa época, eu também comecei a entender que literatura era uma coisa que eu queria para a vida, né? Eu escolhi jornalismo muito cedo, porque meu avô era jornalista, e aí eu queria ser igual a ele, né? Mas eu nunca imaginava, por exemplo, que eu ia fazer vídeo, internet, eu já usava a internet, eu tinha muitos blogs, mas era sempre no ambiente de texto e conectando ali com a literatura, né? Conectando com o mundo dos livros e tudo mais, entrevistando autores, falando sobre livros e tal. E aí eu virei aprendiz na MTV, na extinta e saudosa MTV Brasil, que na época, quando eu entrei lá, eu entrei em 2009 e tinha acabado de ser vendida para Abril, né? Uma parte para Abril. Então a gente. E eu só entrei lá, inclusive, porque eu achei que era para Abril que eu tava indo e no final foi pra MTV. E isso mudou a minha vida, porque a MTV tinha um comercial que. Tinha a MTV no Sul, aliás? Diga-se de tinha? Porque eu sei que algumas cidades do interior e no Rio não tinha. Porque era uma TV aberta, né? Mas não era todo lugar que passava. E eles tinham esse comercial que ficava, na verdade, a grade fora do ar e falava desliga a televisão e vai ler um livro, né? Que tinha sido feito pelo Cortella, diga-se de passagem. Ele tinha sido um dos idealizadores ali daquele comercial. E eu achava aquilo o máximo, assim, né? A MTV deixava, acho que eram 8 horas que ficava fora do ar. E aí eu aprendiz ali de produção da MTV, tive marquei uma reunião com o Rafael Grossman, que era o coordenador do portal MTV, e com os meus chefes ali, e fiz essa proposta da gente fazer um blog que indicasse livros, que era desliga a televisão e vai ler um livro, mas beleza, que livro, né? Que você pode ler. Porque eu achava aquilo muito amplo, acho que achava que a gente podia conversar um pouco mais. E sempre em texto, né? E aí
foi bem nessa época, no decorrer aí desses anos, em 2011 mais ou menos, o YouTube deu uma viralizada, né? A rede tinha sido comprada pelo Google e aí o YouTube Brasil começou a funcionar efetivamente, a ser os YouTubers começaram a aparecer. Kéfera, Cauê Moura, o Whindersson Nunes, o PC Siqueira, o Felipe Neto. E também veio aí alguns canais de literatura que falavam de literatura em vídeo. E eu, por mais que eu trabalhasse na MTV, todo mundo falava, você quer ser VJ? Eu falava, nossa, jamais, não quero ser VJ, eu quero trabalhar atrás das câmeras, né? Eu quero escrever, é isso que eu queria. E aí eu convidei, eu conheci, porque eu comecei a participar de palestras, e aí eu convidei um canal da época, que era um canal de literatura que chamava Cabine Literária, para eles serem a parte do Valer um Livro em vídeo no YouTube e eu ser a parte deles em texto no blog. E aí daí eu nunca mais parei, assim, e aí eu comecei a trabalhar em editoras, pedi para sair da MTV para ir trabalhar em editoras, porque eu entendi que era aquilo que eu queria para a vida. Comecei também a fazer freelas e de repente, quando eu vi, eu já também comecei a fazer vídeo e trabalhar dentro do mercado do livro, efetivamente, né? E aí ir para Bienal, ir para Flip, fazer freelas também para várias editoras de leitura crítica, também ainda, né, trabalhando enquanto jornalista, apresentando prêmios, sendo jurada de prêmios, enfim, tudo que a carreira de jornalista me propõe e me proporciona sempre focado aí nesse mundo dos livros e tô aí até hoje, agora com esse grande projeto que eu chamo de Valer um Livro, mas ele tem diversas frentes, né? Por isso que eu te perguntei aí quanto tempo você tinha. Aliás, eu falo muito, viu? Se você quiser uma hora me dar uma cortada. Nossa, incrível. Teria muitas perguntas em cima do que tu falou, mas pra gente, eu vou guardar uma mais pro final e agora pra gente ir pro Afonso, né? Queria te perguntar como é que tu conheceu o Afonso Cruz? Qual foi o primeiro livro que tu leu dele? E eu sei que tu já teve a oportunidade de mediar a mesa com ele também. Que ocasiões foram essas? Como é que foi isso? O Afonso, o meu primeiro contato com ele foi com Vamos Comprar um Poeta, né? Já ele sendo lançado, eu tinha uma relação muito legal com a Dublinense, ele já sendo lançado pela Dublinense. Sempre fiquei muito curiosa, né? Porque eu gosto muito da literatura portuguesa de maneira geral. Eu trabalhei numa época numa editora aqui que lançava, que era uma editora portuguesa e que lançava grandes autores portugueses. E aí, naquela época, eu comecei a ler autores portugueses para além dos clássicos que a gente aprende na escola, né, e que a gente tem contato. E foi até engraçado, porque a editora que eu trabalhava tinha uma coleção que chamava Novíssimos e lançava autores contemporâneos com menos de 30 anos que eram portugueses. É, E aí eu fiquei fascinada com aquele vasto mundo. E naquela época, diga-se de passagem, conheci uma das pessoas, das autoras portuguesas que eu mais gosto até hoje e que, por uma coincidência do destino que eu nem sabia, está na revistinha do mês da Tag, que é a Lídia Jorge. A Lídia era publicada por essa editora. Eu cheguei a conhecer a Lídia pessoalmente, trabalhei com a Lídia durante muito tempo ali que eu trabalhei naquela editora, e eu fiquei fascinada pela Lídia e por tudo aquilo que a literatura portuguesa me proporcionava. Eu não quero generalizar, porque eu não acho que é tudo a mesma coisa, né? A literatura brasileira não é tudo a mesma coisa, mas existe um ponto em comum ali, né, na literatura dos países, que é muito interessante. A literatura portuguesa, eu acho que entrega isso. E aí, quando eu conheci os livros do Afonso, eu fiquei muito interessada, primeiro, por ser uma literatura portuguesa, um autor português contemporâneo. Já imaginei que eu ia gostar, porque normalmente tinha uma linha de raciocínio, um estilo literário que me encantava. E tem essas capas maravilhosas, né? Porque as edições da Dublinense dos livros do Afonso são incríveis, as capas são muito bonitas. E aí eu participei de alguma coisa da Dublinense que o Afonso estava lá, e eu fiquei encantada. Falei, meu Deus.
Ele é um cara muito engraçado pessoalmente também, né? Fala muito bem. E aí fui ler o Vamos Comprar um Poeta. E aí eu lembro que, assim, quem já teve a oportunidade de ler o Vamos Comprar um Poeta, né? é, Muita gente nem acha que é o melhor livro do Afonso, mas eu tenho esse apego com Vamos Comprar um Poeta por ter sido o primeiro que eu li e por ele ser quase infantil, né? Ele tem uma pegada infantil, ele tem uma linha de raciocínio meio fábula, né? Que eu acho lindo sendo uma literatura adulta e que traz ali temas que são super pertinentes, super pesados, inclusive, e que traz ali aquela criança também que se relaciona com a literatura eu acabei me conectando com ela, né? Eu acabei vendo ali a Tati pequena, vivendo num mundo onde todo mundo preza muito pelas exatas, né? Todo mundo preza muito por uma produção efetivamente que valha, entre muitas aspas, algo, né? E aí a gente tem aquela menina que vive em um mundo onde as profissões são compradas e ninguém quer comprar um poeta, né? Você vai usar um poeta para quê? Então eu me vi ali naquela criança e eu fiquei absolutamente encantada e foi um caminho sem volta, assim, foi quase uma droga, porque eu de repente me peguei lendo todos os livros do Afonso, inclusive os que não eram publicados no Brasil, né? Também a facilidade de ser uma língua que é igual à nossa, até a página 2, né? Mas é um pouco igual à nossa. Então, foi muito interessante porque eu fiquei ali fascinada. E aí, fazia muito tempo, diga-se de passagem, que. Aí eu fui lendo todos os outros e li todos os outros dele. E aí, fazia muito tempo que toda vez que este homem vinha para o Brasil, eu falava com o pessoal da Lublinense: pelo amor de Deus, me coloque em qualquer coisa com Afonso Cruz, porque eu quero, que nem uma criança mesmo, eu quero perguntar tudo que vem na minha cabeça, né? Que eu acho que é um privilégio também eu trabalhar com o que eu trabalho, porque eu genuinamente, às vezes, né, se o autor ainda estiver vivo, eu posso perguntar para ele as coisas que eu fico curiosa, né? E, e aí rolou numa flip a oportunidade de eu mediar uma conversa com ele. É, por coincidência também, ele estava fazendo a curadoria da Casa Portugal junto com uma grande amiga minha, que é a Andrea Del Fuego. Então a gente já estava assim, amigos íntimos, amigos de infância. Mentira, era só da minha parte. Eu não avisei ele que nós somos amigos de infância e melhores amigos, mas eu me considero uma amiga muito próxima e íntima do Afonso Cruz. Porque na Flip ali eu fiquei convivendo com ele e aí, né, rolou ainda essa mesa que eu mediei e que foi muito legal também, falando sobre todos os aspectos da literatura, mas sobretudo sobre temas um pouco mais complexos e, digamos, mais como morte, como esses temas universais, mas que são muito duros da gente falar e que eu acho que o Afonso Cruz traz de uma maneira muito bonita e leve né, na medida que consegue ser leve esses temas. Então foi uma mesa sobre isso, uma mesa que lotou, foi na Casa para Todos, que era, né, uma casa que tinha na Flip, que tinha essas várias palestras e que era da responsabilidade da curadoria de diversas editoras independentes, dentre elas a Dublinense, né, que publica o Afonso Cruz no Brasil. Então foi isso, assim, foi bem legal, foi um dos pontos ali altos, acho que da minha carreira. E Tati, bom, tu comentou que tu tem muitas coisas a perguntar pro Afonso Cruz, né? Tem aí um repertório vasto de livros lidos dele. Eu queria saber qual foi a pergunta que esse livro, Sinopse de Amor e Guerra, deixou em ti, assim, se tu fosse escolher uma coisa para perguntar para ele ou para se perguntar, alguma perguntinha, assim, para deixar para quem tá escutando a gente. Ui, difícil, porque são tantas, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, né? Quando eu tive a oportunidade de ler esse livro, né? Porque eu acho que também faz sentido o público que está vendo a gente entender, imaginar um pouco na prática como funciona uma curadoria de um livro que não existe ainda no Brasil, né? De um livro que ainda não foi publicado para leitores brasileiros. Porque esse livro está saindo agora pela Tag e ele só sai oficialmente pela editora no ano que vem.
né? Então ainda vai demorar. Quando eu descobri sobre esse livro, eu confesso que eu fiquei num lugar de. Ai, talvez eu não goste tanto dele. Talvez ele entre na minha lista de preferidos do Afonso Cruz lá no final. Porque ele tem como base, como plano de fundo, a Segunda Guerra, né? O Muro de Berlim, enfim, todas as questões que envolvem ali esse período histórico. E eu não sou uma leitora fã de livros que se passam na Alemanha no período da guerra. Eu normalmente não costumo gostar desses livros. Não que eu desgoste deles, porque também uma coisa não anula a outra, mas não é meu estilo de leitura. E aí, quando eu fui ler esse livro, eu pensei, ah, beleza, vai ser um livro sobre guerra e vai entrar lá no final da minha listinha de Afonso. Só que, claro que Afonso me surpreendeu, e aí tem a ver com a pergunta, uma das perguntas que eu faria para ele, né, e que na verdade já tive a oportunidade um pouco da gente conversar, porque eu fui conversar com ele a respeito disso, é, porque apesar da guerra, apesar da Alemanha, inclusive fazer parte dessa coleção aí que ele chama de Geografias, né? É um livro que não poderia se passar em outro lugar se não fosse na Alemanha, se não fosse naquele período histórico, inclusive, né? Porque é essa a base do livro. É um livro que trata a dicotomia de amor e guerra, né? A gente fala muito sobre, a gente tende a pensar muito sobre o significado da guerra e o significado do amor. A gente é ensinado que o amor é uma coisa muito forte, muito eterna, e que vai sempre nos abraçar, né? Vai estar sempre na nossa vida, uma questão da humanidade. E ao mesmo tempo que a gente também é acostumado a entender a guerra num lugar de distância, né? Sobretudo se a gente for brasileiro, né? Enquanto brasileiros, a gente é ensinado erroneamente, diga-se de passagem, que o Brasil não teve guerra, né? Então, a gente tem uma relação que é distante da guerra, né? E esse livro, ele vira tudo de ponta cabeça, porque ele torna o amor distante e a guerra próxima. E eu acho que a pergunta principal a se fazer para o Afonso e para a gente se fazer para a gente mesmo enquanto a gente estiver lendo o livro é pensar o quanto essas histórias, o significado das coisas para a gente não pensa sobre elas, a gente só foi ensinado que é daquele jeito e a gente não se questiona. Então eu perguntaria para o Afonso justamente esse lugar de qual que é o peso do amor para a humanidade? Qual que é o peso da guerra para a humanidade, efetivamente? Que é uma coisa que eu acho que ele, entre muitas aspas, responde no livro, né? Porque em livro nenhum a gente vai ter resposta sobre nada, a não ser que seja um livro didático, né? Que vai ter respostas sobre as coisas. Já dizia a Virginia Woolf que o livro tem que ser uma pergunta, né? E esse livro vai gerar mais perguntas na gente. Mas eu acho que é um pouco isso, assim. Qual que é o peso que essas coisas têm? Sabe uma pegada do A Insustentável Leveza do Ser? Sabe? De que nada é 100% pesado, nem 100% leve. E eu acho que esse livro traz um pouco isso, sabe? O amor, tudo que a gente acredita ser o significado do amor, esse livro tira da gente. E tudo que a gente acredita ser o significado da guerra, esse livro também tira da gente. Porque, não quero dar spoiler, né? Mas Pode a dar spoiler, guerra não te nesse. preocupa. O pessoal vai Tá ouvir bom, depois de porque. terminar, eles são avisados. Ah, depois de terminar, então ótimo. Porque é isso, a guerra nesse livro, ela tá abraçada no amor, né? O amor ele é pesado demais, né? O amor ele até, ai, beleza, deixa o amor pra lá, porque é a guerra que fica. A guerra não pode ser dita dentro de casa, né? A gente tem isso ali com aqueles personagens. Então eu acho que, enfim, é isso. Qual que é o peso? Resumindo, tentando resumir essa pergunta que vira, né, um transformer com várias perguntas ali dentro dela, mas qual que é o peso real do amor e da guerra para a humanidade? Sim. E isso que tu fala também sobre essa ideia que a gente tem de que no Brasil não há guerra, por exemplo, eu acho interessante porque também a guerra que é retratada ali é a Guerra Fria, né? Então não é
a simbologia da guerra não é a bomba, é o muro, que é uma coisa, tipo, é uma barreira, uma coisa brutal, né, uma coisa muito brutal, ainda mais pelo tempo que se estendeu esse muro. E parece inofensivo, né, parece muito mais inofensivo que uma bomba, conceitualmente, né, a imagem de um muro. Cara, pois é, isso é muito interessante, sabe, porque eu tive a oportunidade, meu avô, esse mesmo avô que, né, que me incentivou a leitura, hoje ele mora em Berlim. E eu tive a oportunidade, eu ganhei um prêmio literário do mercado editorial, e aí eu fui para Frankfurt, que fica na Alemanha. E aí eu aproveitei que ia estar em Frankfurt e peguei um trenzinho e fui visitar meu avô em Berlim para ficar alguns dias com ele, né? E aí, claro que quando eu cheguei lá, né, a primeira coisa que ele fez comigo, ele falou assim: olha, eu sei que não é o que você gosta, né? Eu sei que não é o seu estilo. A gente vai fazer vários passeios por livrarias e coisas que eu acho que você vai gostar mais de ver, mas você tá aqui, então eu preciso te levar para esses pontos históricos de Berlim. Então, fui ver o muro, né? Fui ver, enfim, os pontos históricos da guerra e etc. E foi interessante porque eu até fiz um exercício, eu fiz um vídeo pro Valer um Livro, que era eu lendo leitores da Alemanha, né? Enquanto eu estava na Alemanha. Para eu também pensar ali, tá abraçada, mergulhada ali na Alemanha. Eu vendo o muro, eu confesso a você que eu em nenhum, o muro não, né? O que sobrou do muro, as artes que colocaram nos muros, também as representações ali com fotos de pessoas que perderam a vida tentando atravessar o muro, né? Porque tem fotos, tem as histórias deles, os museus, enfim, eu fui em todos esses lugares, né? É, eu ainda assim não me senti conectada. Eu ainda assim só fiquei. Eu sentia que eu estava só vendo uma história que eu cansei de aprender na escola e que eu sabia exatamente do que se tratava e uma história triste, ruim, sabe? Por mais que ali tivesse uma história pessoal daquelas pessoas que perderam a vida tentando atravessar o muro, sabe? E aí, a literatura me surpreendeu novamente, porque como a minha história, eu não sou uma ávida leitora de histórias que se passam na guerra, né, em guerras, na verdade, os livros que eu li dos escritores alemães ali também não tinham exatamente uma ideia de guerra. Eram livros que falavam sobre outros assuntos, com exceção de um, que era uma história em quadrinhos de uma escritora contemporânea que falava sobre o que que é ser alemão, num contexto de que hoje, quando a gente pensa em Alemanha, até hoje, em 2026, a gente ainda pensa em Hitler, né? Eu falo Alemanha, a primeira coisa que você pensa é Hitler. Então, esse livro, essa HQ também é muito boa. Mas, fora isso, eu não me senti conectada. E aí me traz esse livro do Afonso, que ele traz ali justamente isso que você fala sobre o peso do muro e não o peso da guerra. Perceba que eu vendo o museu, as fotos, mesmo sendo as fotos de pessoas que tentaram atravessar o muro, que perderam a vida no muro, no objeto muro, no objeto físico muro, eu li tudo aquilo. E aí não li de leitura, mas li no sentido de vida. Eu li aquilo num contexto de guerra. E aí eu pensei, ok, eu já sei sobre isso, isso não me interessa. No sentido de que não tem nada que possa, que, sabe, beleza, muito triste tudo isso que aconteceu. Ok, eu tava louca, eu tava passando lá, eu tava louca pra ir nas livrarias, tava louca pra ir conhecer pessoas da Alemanha, sabe, fora desse contexto. E aí eu li o livro do Afonso, e aí eu falei, meu Deus, o peso desse muro. Que aí, de novo, né, entra nesse. Eu nunca tinha pensado por este viés. Eu nunca tinha lido a guerra por este viés, sabe? Eu tinha lido a guerra no contexto de guerra, no contexto dessa tragédia que é pessoas foram mortas, pessoas foram dizimadas, né? A vida de pessoas mudou da água para o vinho. Então, perceba, até quando eu falava sobre um dos meus livros, dos meus filmes preferidos da vida, passa meio que de uma maneira contemporânea, que se chama Segunda Onda,
E é no contexto de. Porque a gente sempre se pergunta, nossa, como que Hitler conseguiu fazer com que todo mundo achasse que ele estava correto, né, em tudo que ele fazia? E aí esse filme mostra numa escola, num contexto de como é fácil você fazer as pessoas seguirem uma linha de raciocínio com base em emoções, com base em pontos da vida muito pessoais, né? É, E aí eu acho que a literatura, as artes de maneira geral, né, conseguem fazer isso com a gente. E aí eu me senti conectada. Eu quero voltar para Berlim agora e rever a foto dessas pessoas, e ir nos museus, e aí pensar o que que foi aquele muro sendo construído no meio físico, palpável, sabe? No meio daquelas famílias, no meio daquelas pessoas, no meio de tudo aquilo. E é louco, assim, porque olha como são as coisas, né? Eu lembro nitidamente que uma das fotos que meu avô ficou mais tempo me apresentando era de um casal que também foi separado pelo muro. E eu achei aquilo tristíssimo. Mas, ok, eu já sei um contexto de guerra, mas foi lendo, entendeu? Foi na literatura que eu impactei, que eu senti como se fosse eu ali, sabe? E que aí eu me conectei com aquilo e percebi também o quão pior ainda do que eu já imaginava, né? Eu já sabia que era uma tragédia, mas é uma tragédia muito trágica, sabe? E em vários âmbitos da vida, inclusive no amor, né? Então, enfim, é coisas que a literatura consegue nos entregar. Sim, porque uma coisa é a gente pensar sobre a guerra, é a gente conhecer o desenrolar dos fatos ali, né, um relato de acontecimentos. A literatura não é um relato de acontecimentos, é uma outra coisa, né, e que nos permite não só pensar sobre, mas experimentar e experimentar afetivamente, né, calçar os sapatos, assim, daqueles personagens. E antes da gente começar a gravar aqui, tu estava comentando que tu leu esse livro sem saber que o casal seria separado também, né, eu imagino que isso tenha sido bem impactante na tua experiência de leitura. Isso foi magnífico, assim. Eu queria. Sabe aquela pergunta? Sempre me fazem essa pergunta. Qual que é o livro que você gostaria de ler pela primeira vez? Sabe, de novo, assim, né? Ter essa experiência da primeira leitura. É, Esse com certeza entrou na minha lista, sim. E digo mais, né? Que era o que a gente estava falando antes de começar aqui a gravação, de que eu gostaria que fosse possível que as pessoas não lessem a sinopse, não lessem a revistinha, não lessem, não vissem entrevistas e que elas só lessem esse livro sem saber de nada, que foi a experiência que eu tive, porque o grito que eu dei, sabe? Quando aquela cena acontece. E é até interessante, vou falar uma coisa aqui que agora eu tô pensando que pode até ser um tema de um vídeo legal. Eu vou usar esse adjetivo, mas entendendo o peso que ele tem, tá? Ele não é 100% real, mas me foge uma palavra melhor. Eu, enquanto leitora, me sinto às vezes um pouco burra, porque eu não fico pensando no que vai acontecer. Às vezes existe uma obviedade ali que eu não pego enquanto leitora. Então, tanto em coisas muito específicas, como, por exemplo, um livro policial. Eu raramente descubro o que vai acontecer no livro policial. E aí, por isso que eu tô usando essa expressão burra, né? Que eu me sinto um pouco burra. Porque às vezes é uma coisa muito óbvia. Tipo, nossa, é claro que era isso. É claro que o assassino era esse cara, sabe? Eu acho que nesse livro, as pessoas, sobretudo as pessoas que já leram a sinopse, elas vão já começar pensando, nossa, era óbvio que esse casal ia ser separado pelo muro. Só que eu sou uma leitora, e eu acho que tem muitos leitores assim, que eu entro tanto na história que eu não fico pensando no que vai acontecer depois. Quando a personagem está vivendo aquilo, eu tô vivendo junto com ela. Eu não tô pensando que depois vai ter um muro e que vai separar. Porque a gente não pensa isso quando a gente tá vivendo alguma coisa. A gente pode até pensar, uma hora parar pra pensar, e no futuro como vai ser, daqui a 10 anos como vai ser. Mas a gente não tem esse contexto.
Sim, né? mas As tu não é pessoas uma que estavam pessoa muito vivendo. ansiosa na vida então, né? Eu sou muito Tu ansiosa, é. mas a gente fica fantasiando sobre as coisas. Mas pensa o seguinte, num lugar, as pessoas que estavam num contexto antes de muro não imaginavam que o muro ia ser construído numa madrugada. É um absurdo isso que acontece. Então, assim, eu sabia que era um livro que se passava na guerra. Só que eu estava tão dentro ali daquela história, daquele casal. Eu queria tanto que aquele casal funcionasse. Eu queria tanto que eles se apaixonassem mutualmente, que aquela história de amor acontecesse. Eu era tanto a, a, a personagem quanto o personagem. Eu era todo mundo, eu era tia. Eu, sabe, quando a primeira cena ali que ela entra na livraria e pede um livro de amor, né? E aí ele fala pra ela que ele não acredita, que ele não gosta desses livros de amor porque é tudo enganação, e ela fala: "Eu gosto de ser enganada". Olha que coisa maravilhosa. Eu vou lá ficar pensando que vai ter um muro que vai separar esse casal. Eu não quero pensar nisso, porque eu tô achando lindo essa cena. É uma história linda desses jovens que estão se conhecendo. Ele decorando os poemas. Quando ele tá decorando os poemas, sabe o que que tá acontecendo enquanto leitora? Eu tô decorando o poema junto com ele. E eu tô pensando, mesmo pensando no futuro, eu tô pensando, será que vai dar certo? Será que agora que eu vou decorar esse poema, ela vai se apaixonar por mim? E não é por ele, é por mim, porque eu sou ele, né? Então eu fico naquilo. Quando o muro aparece, eu sou impactada da mesma maneira que eles são impactados. Porque eu estou vivendo aquela literatura, né? É, tem, inclusive, pessoas que sofrem de afantasia, né? Que vida horrorosa deve ser essas pessoas que não conseguem. Eu vou usar uma expressão aportuguesada, porque eu acho que em português, infelizmente, não dá conta, que é picturizar aquilo, sabe? Criar um cenário na cabeça. Cara, eu não só crio. Eu viro aquela pessoa, né? Aquele personagem pode ser completamente diferente de mim, mas eu viro aquela pessoa. Se eu leio um livro que tem um vilão, até o livro acabar, e que é narrado em primeira pessoa por esse vilão, até o livro acabar, eu sou o vilão, sabe? Eu me conecto com ele. Inclusive por isso que existem determinados livros que eu não quero, que eu sinto uma enorme dificuldade em terminar, porque eu não tenho esse clique de identificação, de virar o personagem. Que aí o prazer da leitura não acontece, né? É, e eu tenho muita dificuldade de abandonar livro, mas esse nem é o assunto de hoje. Mas só para dizer que é isso, assim, parte da alegria de eu ser uma leitora é justamente eu poder viver outras vidas que não são minhas, sabe? É eu poder viver outras histórias que eu nunca viveria. Quando eu li o Diário da Anne Frank, por exemplo, nesse contexto de guerra, né, que é uma não ficção, uma história real, eu fui aquela menina, sabe? Eu sofri como ela sofreu, eu chorei quando ela chorou, sabe? Então, nesse contexto do livro, eu queria não só ler pela primeira vez de novo, porque agora eu já sei o que vai acontecer, é, e aí fica meio triste essa coisa de que quando ele decorar o poema, eu já sei se vai funcionar ou se não vai funcionar, né? Mas na minha primeira leitura eu não sabia. Então podia ser óbvio que aquele muro ia existir, mas eu fui pega de surpresa porque eles foram pegos de surpresa. E eu acho que essa é a grande graça, o grande tempero da literatura é esse, assim, sabe? E por isso que eu gostaria muito que as pessoas lessem. Eu amo quando chegam leitores para mim e falam: eu não gosto de ler a quarta capa de um livro. Eu não gosto de ler a sinopse. Eu amo quando chega alguém e fala: eu fui ver o seu vídeo depois que eu li o livro, porque eu não queria ser impactada. Sabe, eu queria ser pega do zero. Que delícia que é isso, né? Não é sempre que a gente consegue, mas é muito bom quando acontece. É um gesto de confiança do leitor também, né, às vezes a gente tem muita vontade de fazer isso, assim, só lê, eu tô te dizendo, vai na minha aqui e pega esse, depois a gente conversa. Mas a gente precisa usar tantos argumentos muitas vezes, né, as pessoas com tempo escasso, a gente
precisando gastar todos os argumentos para convencê-las a lerem um livro maravilhoso, que às vezes a gente acaba tendo que revelar um Total. pouquinho a mais. Mas, Tati, eu achei muito Ainda interessante vou de te falar uma coisa, sobre diga. esse livro, inclusive, a minha melhor amiga tem um estilo muito próximo de leitura que eu tenho, assim, a gente tende a gostar dos mesmos livros. E aí, todos os livros que eu vou indicar pra ela, eu costumo sempre falar, dar todo o pormenor. Não, você vai gostar disso, porque se conecta com você disso, 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 nananana. Quando eu li esse do Afonso, eu falei pra ela, você confia em mim? Aí ela falou, confio. Eu falei, então pega esse livro e leia. Aí ela perguntou, mas é sobre o quê? Eu falei, eu não vou te falar nada. Apenas pega este livro e leia, sabe? Então, é legal também quando a gente cria essa condição de confiança, sabe? São poucos os livros que eu faço isso, sabe? Esse do Afonso é um deles. E eu queria te perguntar, ainda seguindo nessa onda, então, de que quando tu estava lendo, tu era o Theobald, por exemplo, e tu era a Bloom, e tu era os dois, e tu intercalava uma hora, tu era um, outra hora tu era outro. Quando eles se separam, e principalmente no desfecho do livro, porque o desfecho do livro, eu também não fico muito antevendo as coisas, não. Eu não vi que era aquilo que ia acontecer, assim, né? Se tu era eles, tu anteviu o que ia acontecer, tu conseguiu perceber que a história ia para aquele lado, assim? Porque às vezes a gente se surpreende com o que a gente é capaz de fazer também, né? Não, jamais, jamais. Eu acho que existe uma linha de raciocínio, né? Esses personagens têm vida própria, e também isso que é lindo da literatura, né? Eu fico lembrando da Lígia Fagundes Telles, quando ela mata uma das personagens dela, do livro As Meninas, né? E que ela conta numa entrevista, um pouco antes de falecer, que essa personagem veio para ela e falou: Por que que você me matou? Né? E que nem ela mesmo entendeu por que que ela tinha matado aquela personagem, mas ela fala disso, de que esse personagem tinha uma vida própria e aconteceu que aquele personagem morreu, né? E eu acho que nesse livro é muito interessante, porque quando você virando a Bluma e virando o Theobald, ainda assim a gente tem uma capacidade de discussão, de debate. Eu ficava puta no livro todo, sabe? Eu queria entrar ali naquela narrativa e dar um tapa na cara deles, às vezes, né? Por determinadas ações que eles faziam. É, até do tio, assim, né? Também, aquela tia que ela é engraçado, porque ela é uma personagem absolutamente secundária no livro. A gente mal lembra o nome dela, mas ela é muito importante para a narrativa. Tão importante quanto o tio, né? E ela é chata. Ela é chata. E ao mesmo tempo, até ela eu virava. Porque eu acho que tem a ver com esse lugar, e que aí o Afonso Cruz consegue fazer muito bem, que é essa humanidade. Eu sou chatíssima, entende? Eu cansei de tomar decisões, sobretudo amorosas, que envolveram, que eu olho para trás hoje e falo, Tati, o que foi isso, querida? Por quê? Não faz nenhum sentido, isso não faz nem sentido com quem você é. Por que que você se comportou de determinada maneira? Então, o livro, ele entrega isso e assim, outra coisa que eu fui pega de surpresa, é um final horroroso, e aí eu até falei para Afonso, um final que eu odiei, mas eu amei. Eu odiei amando, porque é um lugar que eu fico assim, eu não faria isso, mas será que eu não faria mesmo? Sabe? Será que eu não tomaria a mesma decisão? Porque é isso, sobretudo numa história de amor e guerra, né? As atitudes que a gente toma no frigir dos ovos, a gente não sabe. A gente não sabe. E que eu acho que vai muito para aquele ponto, né, que tu comentava sobre esse lugar idealizado do amor também, né? E da guerra como horror e do amor como o ideal. E, enfim, no final das contas, mesmo o amor, ele pode ser lido nesse lugar de busca de satisfação, de prazer pessoal, né? Enfim, de negligenciar também o bem-estar do outro, né? O amor não é total, afinal de contas, né?
os seres que estão apaixonados estão vivendo uma coisa ali num mundinho que eles criaram para si, e que a guerra tá acontecendo, e que se aliena do sofrimento, né? Então tem todas essas contradições, assim, eu acho, nessa duplinha amor e guerra, né? É, eu acho que tem uma coisa, né, que é 2 pontos aí que eu não quero deixar de falar. O primeiro existe a Hilda Hilst falava muito isso da literatura dela, né, que ela não se sentia no direito de tirar o ser humano da vidinha dele de conforto e de quase ingenuidade, inocência, né, de, entre muitas aspas, ignorância. Mas ela fazia exatamente isso, né? Ela falava que direito tenho eu de jogar uma teia na pessoa e tirar ela daquele mundinho, mas ao mesmo tempo ela fazia uma literatura que fazia exatamente isso, que cutucava e tal, né? E aí uma coisa que eu acho que tem muito nesse livro, que é um pouco disso, de que direito tem esses personagens de viver, é uma pergunta retórica, tá? De viver uma história de amor, sendo que pessoas estão sendo mortas por muito menos, entende? Só por existirem. Então, assim, por que que você quer que tenha um finalzinho feliz de amorzinho, né? Que tenha uma historinha de amor, de amorzinho, que tudo dê certo? Olha a história da Anne Frank, por exemplo, sabe? Olha as crianças sendo mortas porque são judias, sabe? No contexto da guerra, especificamente, por exemplo. Você quer que esse personagem tenha uma história de amor? Que egoísmo! Mas você quer, né? Então, assim, é muito louco isso. Eu acho que enquanto leitor, a gente fica nesse lugar, assim. Eu amei que na revistinha vocês colocam no final, né, na quarta capa, na última página da revistinha, vocês colocam na contracapa ali uma frase do Borges, que eu não vou lembrar exatamente qual é, mas é uma coisa assim: olha, o amor tá aí, né? Eu vou me esconder ou eu vou fugir. Que é um pouco disso, né? O amor é uma parada muito sinistra também, né? Da gente viver, da gente sentir. Pô, cara, tem que ter muita coragem pra viver amor, né? Ou se esconde ou foge, às vezes é melhor mesmo. Mas esse livro todo traz isso, traz esse lugar de que por que que você tá torcendo pra esse casal dar certo se as outras histórias são muito piores que a desse casal, sabe? Outras pessoas sofreram muito mais e não tiveram direito a nada, né? Então tem esse ponto, que é o primeiro ponto que eu achava que eu tinha que trazer, e o segundo ponto é todo o universo Milan Kundera, que eu já citei do Onde Se Estava a Leveza do Ser, mas que eu acho que o Afonso traz muito em todos os livros dele, mas nesse, pra mim, é quase. Se o Milan Kundera ainda tivesse vivo e fizesse uma outra Onde Se Estava a Leveza do Ser, ou um outro livro dele que chama Imortalidade, ia aparecer muito com esse, assim, em toda a sua genialidade, que é discutir o que acontece nas histórias da vida, né? Então você tem ali, na Insustentável Leveza do Ser, você tem a Teresa e o Tomás. Um supostamente representando a leveza e o outro supostamente representando o peso, né? Então você tem o Tomás, que é esse cara que é um solteirão, um homem que se envolve com diversas mulheres, que não tem uma cama na casa dele, porque ele tem um divã. Ele dorme num divã, que é justamente para nenhuma mulher querer dormir lá, passar a noite lá. Então, supostamente ele é leve, ele é um médico, ele é conceituado, ele é bonito, ele é inteligente e ele leva a vida de uma maneira leve. E você tem a Teresa, que não apenas quer ficar com o Tomás, mas ela é a única mulher que dorme na casa dele e que ela, para dormir, ela tem que ficar segurando na mão dele de uma maneira muito forte, porque senão ela não dorme. Então ela supostamente representa o peso. Mas no decorrer da narrativa, que eles também passam por uma guerra nesse livro, né? Você fica sempre pensando nesse lugar de que o que vai ser o final feliz desse casal? O que você deseja para esse casal, né? Você deseja, por exemplo, que o Tomás continue sendo livre porque a Teresa é um peso, mas a Teresa o ama profundamente e o ama de verdade. Então, mesmo ela sendo supostamente um peso, você não deseja que ela fique com ele porque ela o ama, ela tem um amor sincero por ele?
sabe? Essa dicotomia da humanidade mesmo. E a gente tem isso no livro. A gente não sabe se a gente torce efetivamente. O que seria melhor? Torcer para que os dois fiquem juntos? Torcer para que os dois consigam passar para o outro lado do muro? Sabe? O que seria melhor nesse caso? E o que significa o melhor mesmo ali dentro daquele contexto? E por isso que o final é tão maravilhoso, né? Porque ele é absolutamente inesperado, como a vida também é, né? Enfim, pensando pensamentos. Eu acho que ele também nos desacomoda até nesse sentido, tipo, porque a gente torce pelo casal, torce, 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 mas eu acho que o que me pegou, assim, no final, naquele ímpeto afetivo, é, tipo, que eles sacrificaram, né, outra pessoa, a Joana, pra poder ficar juntos. E daí entra naquele lugar meio ingênuo também de, mas então se eles fizeram essa maldade com a Joana, eles não merecem ficar juntos, eles não merecem viver esse sentimento tão grandioso. Mas amor nunca foi uma questão de merecimento, né? Então, assim, a despeito do sofrimento alheio, a gente queria, não, o nosso anseio é por uma história redondinha em que o casal fique junto e sem ferir ninguém no meio do caminho. Né? Não tô relativizando o que ele fez, né? A gente, sempre enfim, vai estamos ferir, né? pensando aqui juntos, mas exatamente, sempre vai ferir, né? Não tem como ninguém sair ferido. Então, é um desconforto que eu acho que ele é muito interessante, né? Ele nos desacomoda, assim. Tati, a gente passou muito rápido o tempo, mas a gente já tá no final do nosso tempinho aqui de conversa. Mas eu queria muito aproveitar, eu sempre encerro o podcast pedindo indicações. Geralmente eu expando, assim, livros, séries, filmes, mas hoje, como é tua convidada, e eu sei que tu tem muitos ótimos livros para indicar, eu queria te pedir para indicar 3 livros que tu ache que resumem o teu estilo literário, assim, das coisas que tu mais gosta de ler. Vamos lá. Eu vou indicar um do Afonso também, para quem quiser continuar essa vertente ali de gostou dessa literatura para ler outros, que vai ser A Dieta da Poesia. Pequenininho, também quase uma fábula, e que eu acho que resume bem assim esse lugar que a literatura ocupa na minha vida. E aí vou indicar O Colibri, do Sandro Veronese, um dos livros mais geniais que eu li nos últimos anos, que traz ali também, num contexto muito diferente do nosso, personagens que vão ter que lidar com a morte, com a parentalidade, e ao mesmo tempo, e com a depressão, enfim, uma série de. Esse também é um quase que eu falaria: leia, se você confia em mim, leia. E. Nossa, difícil, só 3, né? Vamos na Imortalidade do Milan Kundera, que eu também trouxe ali nesse. Nossa, só foi homens, né? Não, não vou falar Imortalidade, não. Vou colocar. Uma Noite Markovitch, da Ayelet, que é uma escritora de Israel também, que é, enfim, uma cultura totalmente diferente da nossa, uma realidade absolutamente diferente da minha, mas que é um livro primoroso sobre contar histórias, sabe? Eu acho que é um pouco sobre isso. E também tem essa coisa da humanidade que eu gosto muito. Maravilha, então, muito obrigada, Tati, por esse ótimo bate-papo. Obrigada a você. E seguimos aí mesa fora, o pessoal tá recém começando a receber as suas caixinhas, então a gente ainda vai ter muita conversa com os associados daqui pra frente. E depois, na virada do mês, a gente também vai ter uma live com o Afonso Cruz, mas aí ainda confirmando data, depois a gente Legal. divulga mais. Legal, massa, perfeito. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a você. Beijo, gente.